Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal do Desafiando Concursos. Muito prazer, eu sou a Rebeca Costa e vou estar com vocês na preparação para o concurso de Santo André para agente legislativo. Bom, como que as nossas aulas elas irão funcionar? Eu sou professora de Direito, de Legislação, ou seja, toda a parte do seu edital que foi cobrada a legislação, eu vou estar aqui com vocês. Como o canal ainda está em desenvolvimento, crescendo, eu vou estar com vocês só nessa parte de legislação. Outro ponto importante: todas as nossas aulas do YouTube são gratuitas, você não paga nada por isso. Todas as aulas são gratuitas, tá? O que eu gosto de fazer, até mesmo para me ajudar no canal, então, comprar algum equipamento, melhorar alguma coisa, todos esses slides que eu uso, se você quiser estar adquirindo, eu cobro um valor único de R$ 10. Eu fiz isso com os alunos de Mogi das Cruzes. Se vocês quiserem, vocês podem ir nas aulas de Mogi das Cruzes e ver os comentários dos alunos acerca desse material. E lá nós tivemos cerca de 330 slides, se não me engano, mais o que eu estou fazendo, que houve ali uma alteração no edital, mais esse material, que tudo sai por R$ 10. Então, se esse concurso aqui de Santo André, se toda a parte de legislação deu 400 slides, é um valor único de R$ 10. Basta você colocar aqui nos comentários, eu quero material, ou quero adquirir o material, que eu vou te dar todas as informações para eu poder lhe passar tudo que for necessário, tá? Eu ainda estou terminando o material, não obviamente, mas eu creio ali com uma semana, 7 dias no máximo, a gente já consegue fechar, ok? Bom, filtrei para vocês aqui o que é cobrado, o que foi cobrado na parte de legislação. Aqui eu filtrei só a legislação, tá, pessoal? O que nós temos? Lei Orgânica do Município de Santo André, Regimento Interno. Aqui são os conhecimentos básicos de legislação. Lei Orgânica do Município é a nossa primeira aula aqui de hoje. Basicamente, a lei orgânica é como se fosse, não é certo usar essa nomenclatura, mas eu vou só usá-la só para vocês entenderem o que significa. É como se fosse uma constituição municipal, tá? Só para vocês terem ideia do que é uma legislação orgânica. Já nos conhecimentos específicos, você tem a cobrança forte de direito. Opa, peraí, gente, a minha letra. Ainda estou acostumando, eu adquiri que a mesinha digitalizadora. Estou acostumando ainda a escrever. Você vê bem devagarzinho aqui. Bom, aqui cobrou em peso direito administrativo. Então, os princípios da administração, o famoso LIMP, o que são atos administrativos. Aí tem aqui administração pública direta, indireta, quem são? Aí você tem ali na administração pública indireta, autarquias, fundações e assim vai. Bens públicos. E te cobra também aqui a nossa querida Constituição Federal, o artigo 5º, o artigo 7º e o artigo 37. O artigo 37 da Constituição trata da administração pública, que é importantíssimo você ler esse artigo. Nós vamos passar por toda essa parte. Já que as noções básicas da lei, você tem a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Você tem a Lei 8.429, que é a conhecidíssima Lei de Improbidade Administrativa. É muito importante essa legislação. E nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados. E para, até mesmo aqui, como forma de referência, eu utilizo os livros da editora Mizuno, tá? Que o canal tem parceria com eles. Tenho aqui também um livro de improbidade administrativa deles também, que eu vou estar usando nas nossas aulas, tá? Bom, então hoje nós vamos iniciar por legislação orgânica. Quero que vocês venham comigo para nós começarmos a entender a legislação orgânica. Bom, nós vamos analisar a lei orgânica do município de Santo André em conjunto com a Constituição Federal. Por quê? Vou até pegar a minha aqui. Se você tiver a sua, se você quiser abrir lá no Planalto, você pode ficar à vontade, tá? Por quê?
Porque a Constituição, ela é base primordial para qualquer seja legislação, principalmente legislação orgânica. Quando você abre o artigo 30 da Constituição, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Você abre o artigo 30 da Constituição, verdade no 29, mas no artigo 30 você entende as competências do município. Você entende o que o município faz, quais são as suas atribuições. Então você consegue, com a Constituição, criar esse pensamento basilar. Porque tudo que eu tenho na legislação orgânica, eu tenho como base principal, primordial, inicial, a Constituição. Então, vem comigo. Primeiro ponto, deixa eu diminuir minha telinha aqui, para não tomar todo o espaço. Por onde se inicia a legislação orgânica? Do título 1. Deixa eu pegar aqui minha caneta. No título 1, o que nós temos aqui, ó? Dos princípios fundamentais. O artigo 1º, ele é importantíssimo para você entender qualquer seja a função do município. E é muito comum o artigo 1º ser base em todas as legislações orgânicas. Eu já vi várias legislações orgânicas, Bertioga, Santos, Mogi das Cruzes, Campinas, várias. E você sempre tem a mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque deriva daqui, da Constituição. Vem comigo. O município de Santo André, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado de São Paulo, exerce autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, que lhe é garantida pela Constituição Federal nos termos dessa lei orgânica. Esse artigo 1º, ele é pequeno, mas ele nos traz várias informações relevantíssimas. Primeiro ponto. Primeira coisa, o município de Santo André, ele faz parte faz parte da República Federativa e também do Estado de São Paulo. Já houve discussões antigamente se o município fazia ou não, se ele integrava ou não a República Federativa. Nós temos aqui no Brasil uma junção. Você tem a República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º da Constituição, sendo formada pela União indissolúvel, ou seja, não pode diluir. Ou seja, você não pode separar os estados, os municípios e o DF, Distrito Federal, dessa república. Então, tinha-se uma discussão, se o município faz ou não faz parte da República Federativa do Brasil. Só que aí o artigo 1º da Constituição e o artigo 18 quebraram esse tabu de dúvidas. Por quê? Porque o artigo 1º, ele é muito claro quando me fala que municípios integram a República Federativa do Brasil. E o artigo 18, ele me diz o seguinte, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, DF e municípios. Ou seja, não tem-se dúvida de que os municípios integram a República Federativa do Brasil. Bom, superamos essa parte. Segundo ponto importantíssimo. Autonomia. Segundo ponto importante. De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica do Município e o artigo 18 da Constituição Federal, todos que integram a República Federativa do Brasil, eles possuem autonomia. Eles são dotados de autonomia. Cuidado! Possuem autonomia e não soberania. Porque a soberania é um fundamento da República Federativa do Brasil. Olha aqui para vocês verem. Artigo 1º, inciso 1. Soberania.
autonomia, eles são autônomos. Só o fato do município ter uma legislação orgânica, você consegue notar o quão ele é autônomo. Então, ele é autônomo politicamente falando, então por isso que você tem as eleições daquele município, legislativa, administrativa e financeira. Então, o município ele é dotado de autonomia, ok? Outro ponto importante. Por que no início da aula eu falei Constituição Municipal? Eu não vou falar muito Constituição Municipal, porque esse não é o termo certo. Entende-se que... Aí, pode vir a dúvida, né? Por que eu tenho Constituição Federal, Constituição Estadual? Por que eu não tenho uma Constituição Municipal? Alguns usam essa nomenclatura de Constituição Municipal. É o correto? Tecnicamente falando, não. Não é assim, o mais certo você utilizar a Constituição Municipal. Por quê? Porque entende-se que eu não posso diminuir. Nossa, eu vou colocar uma Constituição ali no âmbito municipal. Não. Você tem uma lei orgânica, tá? Ok. Pulamos essa primeira parte. Entendemos que o município ele faz parte da República Federativa do Brasil e também do estado de São Paulo. Entendemos segundo ponto, que o município de Santo André, todos os municípios, possuem autonomia e não soberania. Então, eles são autônomos, possuem autonomia. Parágrafo único do artigo 1º. Vai dizer que é assegurado a todo habitante daquele respectivo município, no nosso caso aqui Santo André, o direito à educação, saúde, formação, trabalho, alimentação, lazer, livre trânsito, segurança, previdência, assistência à maternidade, à infância, aos desamparados, transporte, habitação, saneamento básico e meio ambiente equilibrado. Bom, tudo isso aqui onde você tem garantido? Ao longo da nossa Constituição Federal, tá? Ou seja, o município ele reforça isso. Já o artigo 1º-A da Lei Orgânica de Santo André vai nos dizer que são símbolos do município a bandeira, brasão de armas e o hino. Onde eu tenho isso garantido na nossa Constituição? Artigo 13, parágrafo 2º. Os estados, o DF, os municípios poderão ter símbolos próprios. Por isso que toda legislação orgânica, você tem isso garantido. Por isso que nos municípios você tem a bandeira daquele respectivo município. Por quê? Porque a Constituição, no seu artigo 13, parágrafo 2º, autoriza que os municípios venham ter os seus próprios símbolos. Então, os estados, o DF e os municípios venham ali ter os seus símbolos próprios. Artigo 2º. O município, dentro do quê? Da sua competência. Por que da sua competência constitucional? Porque o município, se eu falo que o município, ele é, peraí, deu uma travadinha aqui, pronto. Se eu falo que ele tem autonomia, opa, peraí, gente, que a minha caneta deu uma travadinha, eu acho que é a pilha dele. Vamos lá. Se o município ele tem autonomia, entende-se que ele possui o quê? Competências. Correto? Competências. E onde eu tenho as competências do município garantidas na nossa Constituição? Artigo 30 da Constituição Federal. Ok? Então, o artigo 30, ele vai, vou até abrir para vocês, ó, ele vai elencar quais são as competências do município. E isso, então, obviamente, a legislação orgânica, ela vai só reforçar. Por isso que diz o artigo 2º, que o município
dentro da sua competência constitucional, porque a Constituição garante essas competências aos municípios, organizará a ordem econômica e social, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por objetivo, então qual é o objetivo dessa valorização? Estimular e orientar a produção, defender os interesses da coletividade e promover a justiça e a solidariedade sociais. Ok? Então, aqui, até então, conseguimos compreender esses pontos iniciais do município. Agora, o artigo 3º, ele começa, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Mas firmando, tá? As competências que são garantidas lá no artigo 30 da Constituição Federal. O que nós temos aqui? O artigo 3º, ele começa falando da competência privativa do município. Só um minuto, gente. Como assim? Nós temos a competência privativa, que é a própria do município, tá? Ou seja, é a própria do município. E nós temos uma competência que é uma competência comum. Como assim? É uma competência da União, dos estados e do município, tá? Então, aqui, nós vamos começar falando da competência do município. Artigo 3º, vem comigo. Ao município compete, além das atribuições contidas nas Constituições Federal e Estadual, prover tudo quanto respeite aos assuntos de interesse local. Aonde nós temos isso? O artigo 30, inciso 1. O que diz lá da Constituição? Que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Então, sempre vai respeitar o assunto do interesse local. E tem por objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, garantindo o bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente. Por isso que é uma competência privativa. É uma competência que o município precisa exercer para garantir o bem-estar da coletividade residente naquele município. Inciso 1. Então, cabe privativamente ao município elaborar o plano diretor. 2. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos, prevendo a receita, fixando despesas com base no planejamento adequado com a participação popular. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu estiver falando de competência, seja privativa, seja comum, o que eu tenho que ter na mente? Aquela coisa do ler e memorizar. Por quê? Porque as bancas, elas gostam, quando esse assunto é cobrado, elas gostam de pegar e misturar. Ah, compete privativamente isso. Aí você olha e fala, será que isso é uma competência comum ou uma competência privativa? Então, o que cabe você entender aqui? Essa questão de memorizar. Olhou, leu, fixou. Segundo ponto que ajuda nesses momentos. Verbo. Oi? Verbo. Porque se eu falo de uma competência, eu falo no agir. Se eu falo no agir, eu tenho o quê? Eu tenho verbo. Quer ver aqui? Preciso o 3º. Fixar e fiscalizar. Quem fixa, fixa alguma coisa. Quem fiscaliza, fiscaliza alguma coisa. Nesse caso aqui, o que o município vai fixar e fiscalizar? Tarifas, e vai cobrar também tarifas ou preços públicos. Tá? Assim vai ficando mais fácil para você compreender. 4. Também compete ao município dispor sobre organização, administração e execução. Quem organiza, quem administra e quem executa faz isso com alguma coisa. Exerce serviços públicos locais. Então, o município ele tem competência para organizar, então ele vai organizar aqueles serviços públicos locais, ele vai administrar aqueles serviços públicos locais e ele vai executar
aqueles serviços públicos locais. Vai dispor sobre essa organização, administração e execução. 5. Vai dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. 6. Pode adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse local. Inclusive, eu já vi uma prova, não foi de Santo André, agora não me lembro qual prova foi. Que aqui é tudo muito padrão, tá? É tudo muito parecido, as legislações orgânicas. E vinha, acho que foi a FCC, foi a FGV, se não me engano, e falou, pode adquirir, exceto mediante desapropriação. E era errado. O município tem essa competência. 7. Fiscalizar. Quem fiscaliza, fiscaliza alguma coisa. Fiscalizar a venda de fogos de artifícios similares na forma da lei. 8. Vai fiscalizar as condições de segurança dos estabelecimentos comerciais do município, especialmente aqueles que comercializam ou utilizam gás liquefeito de petróleo e outros produtos inflamáveis. Então, toda essa parte de inflamáveis, o município vai ter competência para fiscalizar. 9. Planejar, implantar e administrar. Então, ele vai, primeiro, ele planeja, segundo, ele implanta. Se eu tenho um planejamento, se eu tenho uma implementação, eu tenho que ter uma administração. Isso tudo sobre o quê? Sobre o sistema de transporte no âmbito do município, buscando recursos que visem a garantir o seu investimento, sua operação e sua fiscalização. 10. Gerir, na forma da lei, a documentação governamental e franquear sua consulta à coletividade. 11. Vai disciplinar a comercialização de bens e serviços. 12. Vai regulamentar o uso do espaço através de legislação própria. Cuidado aqui, só dizer através de legislação estadual, não, própria, tá? Porque eu estou falando do espaço ali daquele município. 13. Vai organizar o abastecimento alimentar. 14. Vai apoiar a criação de cooperativas e outras formas de organização que tenham por objetivo a realização de programas comunitários, tá? Então, essas cooperativas, essas formas de organização precisam ter o objetivo de realização desses programas comunitários. 15. Vai assegurar o amplo acesso da população a informações sobre cadastro atualizado de terras públicas e planos de desenvolvimento urbano, regional, agrícola, localizações industriais, projetos de infraestrutura e informações referentes à gestão de serviços públicos. Aí aqui eu vejo até um princípio muito conhecido, que é o da publicidade. Nós veremos esse princípio quando nós estivermos vendo lá os princípios da administração, por conta aqui, ó, desse amplo acesso, tá? Deixa eu apagar aqui para pularmos para o próximo slide. 16. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território. 17. Vai estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a legislação estadual? Não. Federal. Por que eu gosto muito de focar quando tem esse tipo de como que eu posso dizer? Uma menção, melhor dizer. Porque eles costumam trocar. Podem colocar bonitinho o inciso. Só que lá no final aí vem o examinador observar da legislação estadual. Cuidado. 18. Vai conceder e vai renovar a licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e quaisquer outros, tá?
19. Cassar licença concedida a estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, sossego, segurança ou bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando seu fechamento. Quando eu fui colocar esse material, me veio à mente, eu acho que nós vamos ver em alguma aula mais à frente, lá, a parte de administração, o conhecido poder de polícia. O poder de polícia é um instrumento, tá, que a administração usa para fazer essa fiscalização. Quando a gente fala poder de polícia, não quer dizer polícia judiciária, não, é um poder de polícia que vai fiscalizar essa questão. Nossa, peraí, eu tenho um restaurante que está infringindo as normas de higiene, o mínimo da saúde, da higiene para a saúde, a boa saúde. Então, todos esses pontos, quem é que vai fiscalizar? O órgão usando esse poder de polícia, tá? Ou seja, essa fiscalização se faz através dessa competência, tá? 20. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive de suas concessionárias. 21. Regular a disposição, traçado de mais condições dos bens públicos de uso comum. 22. Vai regulamentar a utilização de logradouros públicos. 23. Vai prover sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e resíduos de qualquer natureza. 14. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. Puxadinho, né, gente? São vários incisos. 25. Vai dispor sobre serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e vai fiscalizar os de entidade privada, ou seja, o município vai dispor sobre serviço funerário e vai fiscalizar aquele serviço funerário e cemitérios que são prestados pela iniciativa privada. 26. Vai regulamentar, vai autorizar e vai fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Olha o que eu falei para vocês, poder de polícia municipal. Por quê? Aqui nós temos, nessa regulamentação, enfim, da questão de cartazes, nós temos a questão da poluição visual e nós também temos aquela questão da impessoalidade. Por que eu falo isso? Só um minuto. Porque, por exemplo, eu posso ter casos de cartazes e anúncios que às vezes podem ser fixados pelo próprio, vamos dizer assim, né? Pelo próprio, vamos pensar assim, por um próprio agente da administração pública querendo se autopromover. E isso fere o princípio da impessoalidade, nós veremos isso mais à frente, lá nas aulas voltadas para direito administrativo. E quem que pode, tem competência para isso? Aquele, no caso aqui, estão sujeitos ao poder de polícia municipal. É esse, digamos assim, esse meio de fiscalização. Nós vamos ver isso. Eu vou destinar alguns minutinhos de uma aula só para nós vermos esse poder de polícia. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao serviço do seu poder de polícia administrativo. E quase terminando, deixa eu pular aqui, peraí. Slide, não me deixe na mão. Pronto, agora foi. 28. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas
em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor aqui no 29 sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de erradicação da raiva e outras moléstias que possam ser portadores ou transmissores. 30. Estabelecer e impor penalidades por infração às suas leis e regulamentos. 31. Regulamentar. Deixa eu fechar aqui que eu moro em sociedade. Eu falo que eu moro em sociedade, então, assim, é incrível. Na hora que eu vou gravar a aula, gente, é muito engraçado. Aí vem um barulho aqui, aí é carro ali, moto ali, enfim. Mas tá tudo certo. 31. Regulamentar o serviço de táxi, inclusive o uso do taxímetro. 32. Integrar consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns. Aí você pode falar, Rebeca, mas você não disse que é só ali de assuntos locais? Mas aqui você tem essa integração para solucionar problemas comuns, tá? Problemas comuns, ou seja, entre ambos ali. No sentido de um problema que assola eventualmente da mesma forma ambos os municípios, tá? Parágrafo único. As normas de loteamento e arruamento a que se refere lá no inciso 17 desse artigo deverão reservar áreas destinadas a áreas verdes, vias de tráfego de passagem, no caso aqui de esgoto e de água, e passagens de canalização de esgoto e águas pluviais. Bom, depois de lermos mais de 30 incisos, mais de 30 incisos, superamos. Vamos treinar algumas questões, tá? Não, peraí, já tô indo para a resposta. Gente, que coisa. Eu sempre faço isso. Ó, essas questões eu retiro do site Que Concursos, tá? Um site muito bom mesmo. Que lá só tem questões, tá? Você pode ali, se não me falha a memória, gratuitamente, você pode resolver até 10 questões, se não me falha a memória. Estamos falando de FGV, Prefeitura de Santo André, 2022. De acordo com a Lei Orgânica do Município, seu artigo 3º, o que nós vemos no artigo 3º? Essa competência privativa do município. Ao município compete, além das atribuições contidas nas constituições federal e estadual, prover a tudo quanto respeite a assuntos de interesse local, conforme está disposto no artigo 30, inciso 1º, tendo por objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, garantindo o bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras assegurizações, à exceção de um. Ou seja, a questão, o examinador ele te perguntou o seguinte, ó, lá no artigo 3º, você tem acerca das competências privativas do município. Como eu sei que você passou por todos os incisos, sem exceção, tem aqui uma alternativa que não está naquele rol de mais de 30 incisos que nós lemos. E aí, quem já me acompanha eventualmente sabe que eu falo que aqui tem uma maçãzinha podre. Vamos lá. O município ele pode elaborar o plano diretor? Sim, né? Foi o primeiro inciso. Se não me falha a memória, foi o primeiro. B. Ele pode elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos? Pode ou não pode? Pode, um dos primeiros incisos. Ele pode fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos? Diz que sim. Ah, foi essa questão aqui. Então foi para Santo André mesmo que eu falei com vocês. Ele pode adquirir bens, exceto mediante desapropriação por necessidade e utilidade pública? Não, vimos que ele pode sim adquirir bens mediante desapropriação. E a letra L pode dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. Ou seja, a nossa massa podre aqui é a letra D de dado. O município pode adquirir mediante desapropriação. Perceba, uma coisa que eu sempre falo, eventualmente, quem já está me acompanhando aqui, né, em outras aulas, já viu alguma aula minha, sabe que eu sempre falo o seguinte: muitas das vezes a banca ela só quer saber se você leu. E às vezes vai trocar uma palavra. Sabe, uma palavra.
Outra coisa que eu quero dar uma dica para vocês. Aguenta a mão um pouquinho aí, ó. Presta atenção, muito importante. Cuidado com palavras como todos, sempre, nunca. Deixa eu ver outro aqui. Exclusivamente. Exclusivamente. Deixa eu ver outro aqui. Prioritariamente nem tanto. Tá, mas e aqui sucessivamente. Teve uma aluna pro concurso do Guarujá que ela falou pra mim assim: professora, teve um inciso, era do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Ela falou assim: professora, teve uma questão que a senhora não passou na aula, porque era muito grande, foram muitas aulas, só que acabou que teve um artigo que eu não passei. Aí sabe o que ela me falou? Graças a Deus, olha o que ela me falou. Professora, mas eu me lembrei daquela dica que a senhora deu para tomar cuidado com palavras como todos, sempre, nunca, e eu consegui acertar a questão. Ou seja, percebe? Não quer dizer que sempre que uma questão, um artigo me falar todos, sempre, não quer dizer que vai estar errado. Mas se você vê uma palavra sempre ali, por exemplo, dá uma olhada e fala, poxa, será que foi isso mesmo que eu li? Exclusivamente. São essas palavras muito abrangentes, então muito cuidado com isso. Isso ajuda muito. Por quê? Porque às vezes você pode não ter lido aquele artigo, ou às vezes eu posso não ter passado naquele artigo, né, por conta da questão do tempo. Enfim, mas aí lembre-se dessas palavrinhas. Essa questão aqui, elaboração própria, vamos lá. De acordo com a lei orgânica do município, o município detém autonomia, letra A, política, legislativa, administrativa e financeira. Outra dica que eu vou dar a vocês: vá pela exclusão. E aí? Vamos deixar a letra A aqui com uma interrogação, que ela parece estar certa, mas vamos ver as outras. B. Possui autonomia política? Certo. Legislativa? Ok. Administrativa? Certo. Exceto financeira? Não, gente. Não é certo. Autonomia financeira entra também. Outra palavra que tem que tomar cuidado. Exceto. C. Legislativa? Ok. Soberana? Não, soberania nem é autonomia. Soberania é uma coisa, autonomia é outra. O município possui autonomia, não soberania. Letra D. Não detém, o município não detém pela não integração à estrutura federativa brasileira em razão da limitação de sua autonomia, negativo. O município faz parte, sim, dessa estrutura federativa. Sabe de onde que eu tirei essa alternativa? Tirei de uma questão já antiga, que foi cobrada, acho que pela, não sei se foi CESP ou FCC, não me lembro. Olha como que eles cobraram. Que não detém, detém sim. Letra E. O município possui soberania e não autonomia? Não, ele possui autonomia e não possui soberania. Ou seja, a alternativa certa, a letra A. Política, legislativa, administrativa e financeira. Deixa eu apagar aqui, senão toda essa rabisqueira vai para nossa outra telinha. Tá? Deixa eu apagar aqui. Espero que vocês estejam gostando, tá, pessoal? Artigo 1º da Lei Orgânica. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho. Nossa, assim, eu amo fazer esses materiais. Faço com muito carinho. Primeiramente, eu faço para Deus e depois eu faço para cada um de vocês. Não se esqueça, se você quiser adquirir esses slides, só você colocar aqui nos comentários. Eu quero, eu desejo, alguma coisinha assim que eu vou estar vendo. Tá bom, pessoal? E olha, nós estamos com a meta de chegar em 2.000 inscritos. Então, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, pessoal, se inscreva, ative o sininho que você vai ser notificado de todas as nossas aulas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.